Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, vamos voltar aqui a falar dessa situação que acontece lá em Gaza e isso é muito importante. Agora, o Haaretz trouxe aí uma notícia extremamente complicada, até mesmo de falar sobre, que é justamente aqui. É um campo de extermínio. E quem está falando isso? Os soldados da FDI ou das EDFs, como a gente chama por aqui, que recebem ordens para matar e atirar deliberadamente em moradores de Gaza desarmados e famintos, né? Essas pessoas aqui, a gente não está falando desses vídeos que a gente vê dos drones matando pessoas já famintas, desesperadas. Não, a gente está falando de coisas piores ainda. A armadilha que eles criaram com a GHF, ou seja, o grupo de apoio humanitário, a GHF, a Gaza Foundation, por exemplo, né? Pois é, parece que ela está lá para poder matar pessoas e tem lá um bando de mercenários. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um desses mercenários vagabundo, lixo, que provavelmente foi expulso do seu exército, do exército britânico, lixo que não vale nada, que não deveria nem existir no planeta Terra, mas infelizmente a gente tem que dividir e compartilhar o ar com esse tipo de tranqueira, como o lixo das EDFs, como o lixo que está hoje no governo israelense. Pois é, os sionistas que detêm aí essa ideia de que só eles precisam, só eles são o povo escolhido, só eles merecem viver e que todos os outros povos do mundo, fora os americanos que os protegem, logicamente, são animais que merecem ser deportados, ser mortos ou mortos, né? Ou serem mortos por aqui, como estão fazendo em Gaza. É assim que o sionista vê o restante do mundo. Não adianta você vir com essa babaquice aqui, pobre coitado, que se acha cristão, achando que vocês vão ser bem vistos por Israel. Não, não pelos sionistas. Talvez eu não estou falando aqui de judeus, estamos falando de um país que não é um país judeu, não é um país onde as pessoas que estão lá são todas nascidas lá, ou seja, não tem relação com aquela terra, com aquele espaço, são pessoas que vieram e roubaram aquela terra, saíram da Europa, na maioria das pessoas estão lá, e roubaram aquelas terras dos palestinos que estão lá desde sempre, então, desde muito tempo, né? Então, é só para a gente lembrar aqui, quem está falando que ali, no local onde deveria ocorrer as ajudas humanitárias, que se transformou em um grande campo de extermínio, como era feito os campos de concentração, exatamente isso que esses soldados estão dizendo. Tem um deles, inclusive, que fala que ele lembra que ele, na história, provavelmente, ele tem estudado, que era feito isso com judeus, e eles estão fazendo a mesma coisa. Então, oficiais e soldados das forças de defesa, né, relataram Harris que receberam ordens para atirar contra multidões desarmadas perto do local. Centenas de palestinos foram mortos, levando a promotoria militar. Veja, para a promotoria militar do exército israelense tomar uma atitude, já que a maioria são sionistas nessa história, a maioria não está nem aí com as mortes que estão acontecendo, porque senão já teria abandonado Netanyahu. Pois é, para essas pessoas terem tomado uma atitude, parece que a coisa está muito mais séria do que a gente imagina. Então aqui, só para a gente lembrar, quem é a GHF, né, a Gaza Humanitarian Foundation, que é uma empresa montada, e aí a gente já falou sobre ela aqui, algumas coisas dela, como quem banca ela, porque ela está ligada a uma empresa de negócios, uma empresa de private equity, né, de títulos privados ou de negócio na bolsa ou de ações, né? Uma empresa de investimentos, é isso que a gente está falando. Ela tem aí uma relação que foi trazida pelo The Guardian e pelo The New York Times, se não me engano, e eu tenho um vídeo dela falando sobre isso aqui em algum momento, e eu estou falando aqui que são os soldados e oficiais, são pessoas que deveriam estar guardando segredos em relação a isso e estão falando sobre isso. O Haaretz, que é esse jornal israelense, que talvez seja o mais lido e o maior jornal de Israel até hoje, está trazendo para a gente que dentro dessa entrevista, dessas pesquisas que eles fizeram, dessa investigação que eles fizeram, os jornais estão deixando bem claro, olha, os jornais, os oficiais e os soldados estão deixando bem claro, olha, nós recebemos ordens para atirar indiscriminadamente, deliberadamente. Eu quero atirar, mato uma pessoa, eu mato.
E a gente sabe que a quantidade de assassinos, genocidas que tem dentro do exército israelense passa de todos os limites, talvez, em todos os exércitos. O pior exército, talvez, um dos piores, talvez, né? Fora o japonês, que tem aí uma história bem macabra por trás deles, né? Então, também a gente não pode esquecer que é o americano, mas pelo jeito nós conseguimos aí chegar no auge. Nem o exército nazi talvez tenha sido tão perverso quanto os nazis sionistas estão fazendo agora. E aí, a gente precisa lembrar disso aqui o tempo todo. Então, só para lembrar, não sou eu, não é o José Mané que está ali na esquina falando, são pessoas que estão vivendo essa situação de matar pessoas dentro da faixa de Gaza que está colocando isso aqui. O extermínio, o campo de extermínio aqui, é uma ideia que veio da boca de um soldado israelense. Não foi o Haaretz inventando, não fui eu dizendo, eu criando a história, não. Aqui é um soldado dizendo, ou soldados dizendo, que lá realmente estão criando, né, armadilhas como se fossem atoeiros, e essas pessoas estão morrendo. Um dos soldados, um dos militares ou ex-militares britânicos que está lá, inclusive, tem um vídeo rolando por aí, ele tenta fazer uma propaganda dizendo que não existe isso, que eles estão sendo agradecidos. O pessoal da faixa de Gaza, que está morrendo de fome, está agradecendo para eles que eles estejam tomando a frente. Pessoas que não estão levando comida para casa, pessoas que estão voltando sem comida, a maioria voltando sem comida, porque eles estão dando 100 rações, 100 cestas por dia, e muitas vezes enrolada ali em situações de negociações com comerciantes, antes de deixar as pessoas entrarem e pegarem o que precisam. Pois é, essas pessoas aqui, que estão lá na GHF, são mercenários, e esse mercenário é tanto que eles vivem, não são pessoas com cara de gente tentando fazer algo humanitário. São pessoas que estão lá porque são ex-soldados, são militares, estão sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma capacidade de compaixão e estão matando junto com o exército israelense, provavelmente essas pessoas. Esse cara tenta fazer um videozinho, clarinho, com um monte de gente numa cerca atrás, crianças na maioria delas, com panelas na mão, e ele dizendo que as pessoas estão agradecendo a gente por não deixar o Hamas tomar, e aí do nada, antes de terminar o vídeo, um monte de tiros, ou seja, pessoas sendo mortas pelo exército israelense ou provavelmente pelos próprios mercenários que são contratados lá pelos Estados Unidos. Só para a gente entender da estupidez que nós chegamos nessa situação, né? Então a gente precisa lembrar isso aqui. O João Paulo está falando, o povo de Gaza são árabes, porque nenhum país quer esse povo, tendo em vista que lá existem milhares de pessoas, isso seria ótimo. Então, tem duas coisas aqui, João, eu acho que é interessante a sua pergunta. Primeira coisa, são árabes, são considerados semitas, como os judeus também seriam considerados semitas, nascidos ali naquela região. Tem duas situações nessa questão. Os povos árabes ali da região são covardes, sim, que não estão adotando uma medida pesadíssima contra Israel. Né? Isso é o que está errado nessa situação. Senão, aqueles povos árabes que Israel já atacou, os árabes e os semitas ali, o Líbano, a Síria e assim por diante, teria retomado já um ataque pesadíssimo, teria se juntado para colocar Israel no lugar deles. O problema ali é que Israel tem bomba atômica, e esse talvez seja o medo dos árabes naquela situação, que ele não deixa ninguém ir lá fazer vistoria, não deixa ninguém ir lá fazer nenhuma busca ou investigação sobre o programa nuclear israelense, e eles têm mais de 90 ogivas nucleares. Isso é um dos medos dos árabes, por isso que eles não devem ter entrado numa guerra agora pesada contra Israel. E outra coisa, o povo palestino é dono daquelas terras. Quem roubou, quem entrou lá e roubou foram os israelenses que são europeus, porque não existia ninguém ligado à terra. Dos que estão lá, não tem ninguém ligado à terra. Não tem ninguém ligado àquela terra que não seja os palestinos. Então, falar essas babaquices, Israel, foi expulso, essa coisa bíblica estúpida, não serve para nada, porque não existe verdade nessa coisa bíblica. O que existe é que os palestinos estão lá há mais de 2000 anos, os palestinos estão lá fazendo daquela terra sua vida, daquela terra sua forma de viver, transformando suas vidas ali, transformando as coisas ali, cuidando daquela terra, e aí
em 1948, o mandato britânico dá, de acordo com a negociação feita com os Rothschilds e com a ONU, dá aquela terra sem consultar ninguém e deixa aquele povo que estava lá, que era dono daquela terra, sem terra. Por que os árabes têm que assumir que essas pessoas todas lá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são duas situações bem diferentes aí. Os ladrões sionistas, bandidos e assassinos que entraram lá, que estão roubando essas terras. Não são os palestinos que estão sendo mortos. Isso aí é a versão sionista. É a versão que conta para todo mundo, que a mídia tradicional conta, que os Estados Unidos espalha, que o lobby sionista, ou seja, o lobby dessa gente aí, que paga caríssimo para a mídia roubar a narrativa, colocar essa narrativa estúpida, é que faz as pessoas repetirem isso, está repetindo. Os países árabes não têm nenhuma obrigação de receber os palestinos lá, porque os palestinos estão na terra deles, está sendo roubada. Todos os dias, os milicianos, os colonos, estão roubando terra lá. Então, é uma outra situação totalmente diferente, né? Quem investiu na sua própria guerra? Os palestinos nunca investiram sequer em se armarem. Você tem lá um partido que foi ajudado por Israel, que foi montado ajudado a ser montado por Israel, que era uma associação de pessoas que queriam desenvolver, tentar tirar as crianças das ruas, ajudar o povo de Gaza, que era a associação, que é o Hamas. O Hamas, antes de ter um braço armado, lá em 2006, eles se tornaram um partido porque o Israel o estimulou para poder destruir o Fatah, que era mais moderado, que não investia em terrorismo, em armação, em armamentos. E o Fatah hoje está tomando conta da Cisjordânia. Você não vê um exército lá, ninguém da Cisjordânia atacando Israel. Mas dentro da faixa de Gaza nasceu o Hamas, estimulado por Israel. Tá aí, é só ler aqui o Haaretz, você vai encontrar várias histórias dessas, você vai ver. Exatamente, o povo árabe sempre foi pacífico. Quem entrou, e não tem a ver com judeus, não. Os judeus moram na Palestina desde séculos atrás, junto com os palestinos. Tinha, sim, suas terrinhas ali, era minoria, bem pequena, e mesmo depois da Segunda Guerra, eles aumentaram bastante as suas terras lá dentro, mas não chegava talvez a 10% das terras palestinas na mão dos judeus. Lá dentro da Palestina você tem judeus, você tem que são religiões, tá? Você tem islâmicos, você tem cristãos, tem escolas cristãs que foram destruídas totalmente por Israel, e a gente precisa lembrar isso aqui. Então, o povo árabe sempre foi pacífico, e a gente não está negando isso. O problema todo é que roubaram as terras desse povo palestino, que é árabe, e depois impuseram para eles toda sorte de morte e de roubo. Começou com as aldeias pequenas, uma aldeia que só procura aí, Dei e Assim, que foi a primeira aldeia que eles mataram 250 pastores e agricultores e crianças e mulheres. Os grupos terroristas israelenses fizeram isso. Então, quem começou essa briga toda aí, essa situação de morte, não foram os palestinos mesmo, não. Quem começou isso aí foram os israelenses, os sionistas, na verdade, porque não tinha o Estado de Israel na época, então não podia ser israelense, né? Só para a gente lembrar isso aqui. Então tem muito mais coisa por trás disso, hein, João? Então, os árabes sempre tentaram manter os palestinos sempre se mantiveram em paz com todo mundo ali, né? Exatamente, mas tudo isso aí tem 2000 anos, João. Então não é mais a situação de hoje. Não tem nada a ver com César, não tem nada a ver com religião, não tem a ver com domínio, com roubo, com ladrões, com gente que não presta, tentando roubar pessoas que estavam morando lá, pessoas pacíficas. A Palestina nunca teve um exército, a Palestina nunca criou um exército. Então, só para você saber, ela foi vítima do Império Otomano nos últimos 300, 400 anos, depois do Império Britânico, nos últimos 100 anos, mais ou menos, e aí ela acabou caindo na mão dessa gente que não vale nada aí, que se diz sionista, né? Se diz judeu, mas só são sionistas mesmo, que é um grupo ideológico que acha que eles são o povo escolhido, e esse povo escolhido pode fazer qualquer coisa, ou seja, é supremacista. Eles acham que nenhum povo é o povo de Deus, e consequentemente, mesmo eles tendo menos de 0,02% da população sendo judia, eles acham que são melhores que todo mundo, né? Essa notícia aqui é uma coisa que eu acho muito importante falar.
Na Paulista, o Gustavo Gaia parece que andou chutando o pau da barraca e a gente precisa lembrar aqui que o Gustavo Gaia não passa de uma besta quadrada também, né? Eu queria lembrar aqui que o Gustavo Gaia é aquele deputadinho que tem ali um monte de crimes já estabelecidos, ele tinha família política e finge que não, eu sou um self-made man, eu sou um fora da lei, quer dizer, um fora da política, né? E não é. Parece que o Gustavo Gaia não passa de um desses montados, desses criados aí pela política fria e de clãs. Pois é, a mãe do Gustavo Gaia, foi vereadora, se não me engano, e foi deputada lá em Goiás, né? Por Goiânia. E ela foi delegada de polícia também, tá? Uma mulher feminista, uma mulher que tinha visão de mundo diferente do filho, que pelo jeito só deu dor de cabeça para ela. O filho que andou atropelando pessoas, matando dois trabalhadores e deixando um outro incapacitado. O filho que foi preso depois, foi pego pelo menos depois com coisas no carro, coisas ilícitas no carro, que foi estava envolvido ali em várias outras situações. O Gustavo Gaia tem. E depois de deputado também tem várias situações que ele está envolvido aí com desvio de verbas e tudo mais. Então é só um vagabundo mesmo e parece que bandido de todas as situações possíveis e imagináveis. Gustavo Gaia, na manifestação de 12.400 pessoas hoje, segundo o contador de gado da USP, parece que trouxe uma historinha mal contada. E qual a historinha mal contada, Ailton? Essa aqui. Essa é a historinha mal contada que diz o seguinte: ele subiu e falou na Paulista e exibiu áudios dos ministros do STF dizendo que os ministros do STF falavam contra o povo. E uma das primeiras coisas que ele usou, e olha só que estupidez, e é bom a gente lembrar disso, o bolsonarismo sobrevive da estupidez humana e da estupidez das pessoas que o seguem. E eu vou lembrar disso aqui para vocês. Por quê? Gaia deu um tiro no pé nas três falas que ele colocou, os áudios, né, que ele colocou, só para a gente não esquecer. O Gaia está falando o seguinte: uma das pessoas que ele colocou o áudio foi o nosso camarada Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes diz: Xandão, a internet deu voz aos imbecis. E a frase nem é do Xandão. A frase aqui é do Humberto Eco, lógico, ali colocada de uma forma mais pesada, mas de qualquer forma a ideia central da frase é do Humberto Eco, que ele diz que a internet deu voz às pessoas que não tinham voz e que não deveriam ter voz, né? Que é essas pessoas que só falam merda e só criam merda. Então o Humberto Eco fala de uma forma mais simples, mas o Xandão foi direto na lata. E aí não é mentira. Tá aí o Gaia para a gente entender. Gaia só ganhou por causa da internet. O Bolsonaro só ganhou por causa da internet, por causa do WhatsApp, por causa das redes sociais, que ele podia falar a merda que quisesse e que estava tudo bem, que ninguém falava nada contra isso. Aqui eu queria lembrar aqui, então, que quando o Alexandre de Moraes disse isso, foi dentro de uma reunião de magistrados, né, lá em 2022, na época. A época que o Bolsonaro estava no poder ainda. Então não foi agora, não estava perseguindo ninguém, não. Então, o Xandão, quando diz isso, ele deixou claro: olha, a internet abriu as portas para as pessoas falarem exatamente o que eles queriam falar ou o que eles achavam que podia falar, que não ia ter problema. Tudo bem? E realmente foi isso que aconteceu. Essas pessoas que falam de liberdade de expressão, essas pessoas que querem impor a liberdade de expressão do ponto de vista deles, não dão a mesma liberdade de expressão para as pessoas que os criticam. Se você pegar Gustavo Gaia, Nicolas e não sei quantos, e a Zambelli tem trocentos mil processos, e o Bolsonaro também, contra jornalistas, contra pessoas que falaram contra as ideias deles. Então, tudo que eles falam, eles correm para a liberdade de expressão. Eu posso falar, puxa, estão querendo me tolher, olha a censura, olha não sei o quê. Quando é outra pessoa dizendo para eles que eles estão errados, que essa liberdade de expressão não pode ser extensa do jeito que ele acha que é, aí eles processam. Ou seja, liberdade de expressão dos outros é refresco, né? Pois é. Uma outra coisa aqui é que ele pega uma fala do Dino. O Dino disse: esse tempo da autorregulamentação, esse tempo da ausência de regulação, a liberdade de expressão como valor absoluto, ou seja, você pode falar o que quiser, ofender quem você quiser, ofender a honra de quem você quiser, e ele coloca, entre vírgulas, é uma fraude, que é uma falcatrua. Esse tempo no Brasil acabou. Fecha aspas.
O Dino está dizendo para a gente aqui, de uma forma bem direta também, um soco na cara do Gaia, que esse tempo de você falar qualquer coisa e achar que não vai se responsabilizar, de fazer qualquer coisa na internet, fazer as montagens que você quer fazer na internet e não se responsabilizar por isso, acabou. Acabou e esse tempo era uma mentira. Essa situação não existe. Essa situação não poderia sequer ser aventada. Porque liberdade absoluta não existe. Liberdade absoluta não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe democracia assim. Você pode pegar o Trump lá processando pessoas, falando que tem que morrer um monte de repórteres, os bolsonaristas, os trumpistas lá, atacando os repórteres e os jornais, o Elon Musk chamando os jornais de hipócritas, porque o jornal falou realmente o que eles tinham pesquisado, investigado sobre as questões de uso de narcóticos por Musk. Pois é, tudo isso aí mostra pra gente que para eles podem tudo. O Elon Musk que comprou inclusive o Twitter para mostrar que podia tudo, as liberdades de expressão para ele é essencial, ou são essenciais, mas para a gente que fala as coisas lá, ele pode derrubar a qualquer momento lá. Né? Ou seja, a censura não é feita pelo judiciário, a censura é feita pelas grandes empresas de internet. Então, quando o Dino fala isso, ele mostra pra gente que essa mentira que os bolsonaristas contaram e que eles sabem que é uma mentira porque eles mesmos usam essa judicialização de tudo para poder destruir as pessoas que falam contra eles. Pois é, parece que está voltando contra eles. E a terceira frase que ele usou lá tem uma coisa muito importante que é da ministra Carmen Lúcia, que ela diz, mas também não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos e soberanos. E aí é muito importante lembrar disso aqui. Quando você fala qualquer coisa, diz qualquer coisa, afeta as pessoas, afeta a honra das pessoas e acha que não pode acontecer nada de consequências em relação a isso, você está sendo sim um pequeno tirano. Porque a gente não está falando de sermos submissos às coisas. Não, gravar o policial que está sendo inconsistente com a lei, gravar o político e mostrar, gravar aqueles atos impensados de servidores públicos, falar com as pessoas de uma forma mais dura, cobrando coisas que deveriam ser feitas, deputados, vereadores e assim por diante, não é um problema isso. Porque isso nós somos os trabalhadores que mantêm o Estado. Somos nós, os trabalhadores, que somos coxados com os impostos e que nós temos esse direito, nós somos os contribuintes, ou seja, somos nós que somos as pessoas que mantemos o Estado. Então são os políticos, não são esses vagabundos que querem a liberdade de expressão para eles, mas para a gente não. Mas ela está dizendo isso aqui, nós não podemos ser tiranos, de achar que nós podemos atacar a honra das pessoas e acabou. Vamos lá falar, ser racistas com as pessoas na internet, acabou. Vamos ser nazifascistas e vamos pregar a destruição, estimular a automutilação, estimular a autodestruição das pessoas e acabou. Não, nós vamos fazer planos aqui no Discord para poder atacar uma escola e tudo bem? Não pode. Esse tipo de liberdade de expressão é o que o Gaia quer, porque assim, criando caos, criando desespero nas famílias, criando desespero nas pessoas, eles conseguem dominar a cabeça dos idiotas. Pois é, o Gaia então falou sobre isso. E aí a outra frase foi do Barroso, que o Barroso dizia num congresso da UNE que, olha, nós todos, cidadãos brasileiros, conscientes e capazes de pensar por nós brecamos, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o fascismo, a tortura. E o Barroso falou isso como cidadão. Ele não estava lá como magistrado, ele não estava lá representando o STF, ele não estava lá, ele estava lá como cidadão, como ex-estudante, como ex-participante dos DCS, de onde ele passou, ou seja, do movimento estudantil. Ele estava lá por causa disso, não como um magistrado. E aí, isso aí se tornou, na boca do Gaia, uma grande bomba que parece que era só um traquezinho, uma biribinha, vamos dizer com mais clareza. A biribinha, plaque, parece que não deu nada, ninguém deu atenção para esse tipo de coisa. Gaia, que falou em inglês, inclusive citando aí o seu amigo, que muito bom, com o inglês perfeito, e que falou de popcorn, pois ice cream, pois sellers, exatamente, é disso que a gente está falando. Os caras ainda falaram em inglês para poder dizer que os Estados Unidos estavam de olho.
os americanos e os europeus estão de olho no Brasil. Não, não estão. Não estão. Eles não têm preocupação nenhuma, a não ser na hora de roubar os nossos recursos, e eles vão voltar e atacar aqui. E vão usar esse tipo de traidor, vagabundo, que é o Bolsonaro, o Gaia e a gente estúpida e esdrúxula que estava lá. Pois é, parece que as falas do Gaia só são falas jogadas, né, ao vento. E é disso que a gente precisa pensar, é nisso que a gente precisa pensar. Saber que essa gente não tem nada para oferecer para o país. Aqui eu queria lembrar que tem um carinha lá que parece muito com o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. E não é pela cor da cara, do cabelo e nem da pele laranja. Não, e eu não estou nem falando do Coisa, lá do Quarteto Fantástico, não. Pele laranja aqui a gente está falando de Donald Trump. Trump parece que andou colocando uma das leis, o mais belo ato, é assim que ele chama a lei, o mais belo ato feito pelo país, alguma coisa assim, uma babaquice extrema, além de brega, é estúpido, né? Pois é, esse ato aí é uma lei que o Trump está tentando emplacar, que vai tirar 1,1 trilhão de reais nos próximos 10 anos da saúde. Veja, eles gastam isso aqui só com um ano de matar pessoas, de tentar derrubar pessoas, de criar guerras e de corrupção dentro desse esquema aí. Pois é, não dá para lembrar para as pessoas que os americanos são os bichos mais corruptos do mundo? Não dá. A gente lembra aqui, mas pelo jeito as pessoas não se tocam dessa história. De onde para onde vai tanto dinheiro? Pois é, os americanos vivem tentando destruir países, democracias ou regimes que eles não concordam. O problema todo é que o mundo inteiro é composto por um monte de ideias diferentes, mas também por regiões e pessoas com ideias diferentes, com tradições diferentes, com culturas extremamente diferentes. A cultura ocidental e a cultura oriental são extremamente diferentes. Então a gente precisa lembrar dessas coisas aqui por Trump. E o Trump está querendo continuar matando as pessoas dentro dos Estados Unidos e matando pessoas fora dos Estados Unidos. Porque mais de quase 12 milhões de pessoas americanas, os mais pobres, logicamente, vão perder com essa atitude do Trump aqui. Essa lei que vai tirar 1,1 trilhão de dólares nos próximos 10 anos, que é, como eu falei, o mesmo custo de matar pessoas fora dos Estados Unidos, né, das guerras, por um ano, ele está querendo tirar da saúde para que 12 milhões de pessoas sejam afetadas durante os próximos 10 anos. Pois é, os sistemas que eles têm lá, que é o Medicaid, que faz lá os acessos para as pessoas mais pobres, o Medicare, que também é uma forma de voucher ou de ajuda dos Estados Unidos, né, do governo americano, para as pessoas também mais pobres, e o Obamacare, que também tentou ali dar uma universalizada e não deu certo, então ficou restrito esses programas a essas pessoas. Então, quem tem filhos pequenos, essas coisas todas, tem subsídios nos Estados Unidos. Lá não é só... aqui o pessoal idiota vem falar do Bolsa Família, mas lá eles têm subsídios também, para os mais pobres, né? Para os cubanos, para os que denunciam os seus países, os seus regimes, os iranianos que fogem de lá, por exemplo, e assim por diante, eles dão lá subsídios mais profundos e mais pesados do que para os americanos médios, lá, mais pobres. Mas mesmo assim, essas pessoas têm. O Trump aqui está, então, deixando claro que vai fazer um corte pesadíssimo na saúde e que vai afetar 12 milhões de pessoas durante 10 anos. Enquanto isso, ele vai continuar investindo trilhão de dólares todo ano para matar pessoas e para fazer armas, e para comprar armas, né? Então ele está falando isso aqui justamente para deixar claro que a visão dele de política é totalmente diferente do que os americanos querem. Trump vai continuar matando pessoas fora dos Estados Unidos e vai continuar matando americanos dentro dos Estados Unidos. Os mais pobres vão sofrer muito daqui para frente com essa escolha que eles fizeram por lá. Então, tá aí. 11,8 milhões de pessoas sem assistência médica é o que vai ficar, provavelmente, nos próximos 10 anos, se passar essa lei dele lá, tá? Aqui o Bolsonaro parece que estava desesperado para culpar alguém, sem saber o que fazer. Coitado do Bolsonaro, coitado do pequeno idiota, do pequeno estúpido. Opa, do grande estúpido e o pequeno ser humano. O Bolsonaro, então, está culpando aqui a esquerda. Gente, como é que pode? Eu não lembro de nenhum esquerdista, nenhum petista no meio daquela turba de mais de 5 mil idiotas correndo lá no pátio, lá do palácio, né? Ou lá na Praça dos Poderes, como dizemos por aqui, eu digo pátio na forma de praça,
parece que estava todo mundo ali de verde e amarelo. Eu não vi ninguém de vermelho. Ninguém de vermelho. E parece que mesmo o idiotinha que tentou usar lá um lencinho vermelho, porque gostava do lencinho por causa do vento, parece que foi chamado, foi atacado por alguns vagabundos de extrema direita, como se fosse o esquema. Além disso, tinha aí umas fotos, umas imagens, uns vídeos da polícia prendendo pessoas e dizendo que era do PT. E depois morreu aqueles vídeos, a polícia mesmo escondeu aquilo, né? Então parece que não deu certo a jogada para poder culpar a esquerda naquela época. Agora o Bolsonaro continua 2 anos depois de fugir do Brasil, ele continua tentando fazer isso valer. E eu estou dizendo isso porque o Bolsonaro, durante todo o tempo que ele falou para 12 mil cabeças de gado, hoje na Paulista, ele tentou culpar alguém. Falou que o STF está criando uma fumaça de golpe para poder condená-lo. Fumaça de golpe, gente, para ter fumaça tem que ter riscado fogo. Parece que ele contradisse a si mesmo. Pois é, Bolsonaro culpou a esquerda, então, pelo 8 do 11, como se lá tivesse um monte de gente. Inclusive, ele cita que o Lula viajou. O Lula viajou, sim, eu também achei o cúmulo do Lula viajar para ir. Diferente do Bolsonaro, quando a Bahia ficou mais de 700 cidades, 400 cidades, na verdade, ficou debaixo d'água na Bahia, e mais 300 e tantas em Minas Gerais, ele sequer saiu das férias dele. Ele falou que não ia deixar as férias dele. Lembra disso? Pois é, eu estou lembrando. O Lula não. O Lula tá, que a cidade que estava indo debaixo d'água, estava ficando debaixo d'água, que era Araraquara, era comandado pelo Edinho. E aí eu achei o cúmulo o Lula fazer isso, porque o Lula fez a mesma coisa quando o prefeito de São Sebastião aqui viu a sua cidade afundar, porque o prefeito de São Sebastião chamou o governador e o governador, como um vagabundo que não sabia o que fazer. Pois é. A gente teve tudo isso aí a gente teve em 2023, tudo no início de 2023. Aí o Bolsonaro usou essa de que o Lula viajou para Araraquara para fugir do 8 do 1. O Lula no 8 do 1 não estava em Brasília, ele não estava e tomou decisões mesmo assim, lá de fora de Brasília. E se tivesse lá, talvez a coisa tivesse ficado muito pior para o governo Bolsonaro, porque eles iam tentar um golpe, podia ter atacado o Lula dentro da sua casa, dentro do seu dia, mesmo com o exército lá posicionado, eles podiam ter cometido algum ato insano que eles tentaram cometer. A ideia aqui era muito parecida com o ataque que o pessoal fez lá nos Estados Unidos e parece que não funcionou. Lá mataram um policial, lá feriram outros tantos policiais, aqui também. Aqui só não mataram o policial, mas tentaram. Tentaram com barra de ferro, tentaram derrubando da passarela, tentaram de todas as formas matar policiais aqui. Não deu certo. Parece que o Bolsonaro está achando que isso é coisa de esquerda. Quem eram os caras de esquerda? Os caras que estão sendo presos. Os Marcelo Câmara da vida, o Cid, que já sabia disso aí também, os filhotes do Bolsonaro que estão agora sendo investigados e estão em inquéritos por causa disso, os coronéis, os generais que estavam envolvidos, que estão presos, inclusive Braga Neto, Heleno, que pode ser preso a qualquer momento, todo mundo aí parece que não é de esquerda. Eu achei meio esquisito, a não ser que o Bolsonaro esteja chamando todos esses coronéis, soldados, kids pretos, que são militares, e generais de melancia. E eu não acho que seja isso. Pois é, Bolsonaro está correndo, fugindo da raia de novo, para variar, fugindo e tentando colocar a culpa em todo mundo, menos assumir a culpa, que é covarde, como sempre foi, né? Aqui eu queria lembrar que nós falamos bastante aqui de algumas pessoas, alguns deputados que não valem nada e parece que o pessoal não concorda muito com isso, né? E como é que a gente pode falar sobre isso? O deputado bolsonarista aqui, por exemplo, que a gente está falando, é o Bellinski. O Bellinski, que é um cara que saiu do lixo da esgotosfera, né, da internet, e conseguiu aí, se apoiando na estupidez, na ignorância, na violência, na falta de competência de ser humano, parece que esse deputado aqui está meio enroscado. Levantamentos feitos aí, está dizendo, dando conta que ele gastou 62 mil só esse ano com a empresa do chefe de gabinete dele. Ué, pode, pelo jeito sim. Quem não pode é a Erika Hilton pedir por conta de uma doença, né? Uma rinite crônica, pedir uma cirurgia
e ser ressarcida e fazer ao mesmo tempo uma cirurgia e pagar por ela do seu próprio bolso, uma cirurgia estética e pagar por ela do seu próprio bolso. Isso não pode, Erika Hilton não pode. Mas Belinsky, lógico que 261 mil em 2 anos e pouco, ele pode, ele tem feito e ele parece que gosta disso. Pois é. Só este ano, então, ele já gastou 62 mil, mas 261 mil desde 2023 ele tem gastado lá com essa empresa. Aí fica fácil a gente ter os nossos esquemas pagos, né? Depois dividir, fazer rachadinhas aqui. Pois é. O que me incomoda aqui é que essa gente finge que tem uma moral ilibada, uma moral acima da média, uma moral que os outros não têm. E eles culpam o tempo todo os outros por conta disso. Eles tentam o tempo todo jogar que é o deputado de esquerda que é o problema, que é o deputado que não gosta deles que é o problema, ou de quem eles não gostam que é o problema. É o deputado e o prefeito e o vereador de centro-esquerda que não serve para nada. Pois é, essa gente aqui que não serve para nada, literalmente, ou seja, é um tipo de gente que foi para a política para ganhar dinheiro, para se completar mesmo, porque esse tipo de gente não produz. Pergunta aí quantos projetos o Belinsky colocou e que se achou importante para poder ser votado. Nada. Está lá na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, para fazer merda, provavelmente. De defesa, para fazer merda, provavelmente. E para tentar tirar ali uns esqueminhas possíveis ali, né? Se possível, tirar uns esqueminhas dele dali. Pois é, Belinsky, então, está mostrando para a gente que, além de ter ido para o púlpito lá da Casa Legislativa, onde a democracia deveria ser respeitada, esse que no início do seu mandato dizia-se orgulhoso de ter um avô nazista. Ele falou isso, você não sabia disso, né? Pois é, lembra aí que eu vou lembrar para vocês aqui. O Belinsky dizia que ele tinha orgulho, porque o avô dele, parece que a família dele é ucraniana, ele é descendente de ucraniano, e o avô dele lutou contra o Exército Vermelho. E aí, só para a gente lembrar, quem destruiu os alemães, quem parou os alemães com muitas mortes, com mais de 10 milhões de mortes de soldados, foram os soviéticos. Exatamente. O Exército Vermelho foi quem parou o exército do Hitler, que estava tomando conta. A França já tinha abandonado, já tinha se traído, tinha traído a própria França, né? Metade da França já estava a fim de abraçar os alemães, e a outra metade ainda estava querendo lutar. A Inglaterra, que já estava aí pensando que ia ser invadida, ia ter que engolir um monte de sapo, pois o Império Britânico é só um bando de vagabundo mesmo, que só roubava porque eram pessoas indefesas quando eles roubavam esses países. E quando chegou lá uma força militar capaz de tomar as coisas, e a Polônia que foi roubada, né, que pelos nazistas, pesadamente, que foi tomada ali de assalto, mas também que entregou os seus grupos étnicos, principalmente os judeus, né, étnicos religiosos como judeus, e foram entregues para os nazistas. A Ucrânia, que também tinha lá dentro os seus traidores, porque a Ucrânia na época, olha só como o Belinsky é muito inteligente, a época a Ucrânia estava parte da União Soviética, ou seja, se tinha gente lá dentro a favor dos nazistas, eram traidores, eram pessoas que não valiam nada, inclusive muito próximo, esses nazifascistas que adoravam Antônio Bandeira, lá dentro da Ucrânia, é muito próximo hoje do Zelensky, Volodymyr Zelensky, que é o presidente ainda, né? Desonestamente, mas é o presidente ainda da Ucrânia. Essa gente traiu a Ucrânia para poder lutar contra o seu próprio povo, ver seus próprios soldados sendo mortos. O Bandeira e mais uns 2 ou 3 traidores lá, tem inclusive museus colocados lá dentro da Ucrânia pelos nazifascistas lá. Pois é, o Belinsky então estava dizendo que o avô dele fazia parte desses traidores, desses nazifascistas da Ucrânia, e ele falava com orgulho, muito orgulho, ou por burrice mesmo, estupidez, que é o que não falta na cabeça dele ali, é burrice e estupidez. Provavelmente ele falou isso achando que ia fazer as pessoas acharem que ele era um herói, veio de uma família de heróis, mas a família dele parece que era só de traidores. Belinsky, então, está aqui com um probleminha agora que precisa dar resposta, né? Aqui é do Plator, ali um veículo novo, que está fazendo investigações aí, já fazia investigações, os jornalistas desse site aqui já faziam investigações pesadas lá, e parece que está voltando aí.
Vamos ver o que vai dar isso. Eu espero que alguém tome decisões de mostrar para o Belisco qual é o caminho da roça para ele ir embora logo, né? Aqui eu queria lembrar que as pessoas entram nas lives da gente, entram nos vídeos da gente para falar do INSS. Pois é, o INSS, que a gente precisa lembrar aqui como é que aconteceu. 2016 para 2016 era o Temer, podemos esquecer. 2016 para 2017, com a aprovação da reforma trabalhista, começou a aparecer ali, pipocar mais gente ali, tentando destruir os sindicatos dos trabalhadores. Sindicatos estes que garante para a gente alguns direitos ainda. Pois é, teve gente que aplaudiu a destruição dos sindicatos. Pois é, os sindicatos dos aposentados, aí, vários deles, tiveram que reduzir os seus quadros, porque não podia mais lutar, porque a reforma da Previdência ia acontecer em 2019. E aí o Temer já provavelmente lá já começou a deixar os sindicatos dos aposentados que iam reagir a isso e deixar meio que engatilhado ali. O trabalhador já estava tendo problemas sérios, porque o Temer não reajustou acima da inflação o salário mínimo. O Bolsonaro, durante 4 anos, não. Ou seja, 6 anos, aqueles 6 anos que o Armínio Fraga pedia para parar de reajustar o salário mínimo acima da inflação, parece que já aconteceu, mas o Armínio parece que não é muito inteligente ou não é muito capaz de lembrar das coisas. Inteligente eu acho que ele é. Capaz de lembrar já é um problema. Os 6 anos que ficou também impactaria direto na questão da Previdência. Mas foram enfraquecidos os sindicatos de todas as formas possíveis. E essa relação de deixar, talvez, as empresas, as associações que surgiram dos amigos do poder, os amigos do Temer, os amigos do Bolsonaro, que surgiram vários durante o governo Bolsonaro, parece que começaram a surgir lá em 2017 a 2018, nos governos do Temer, e aí estourou a boca do balão. 11 dessas associações, das 14 que estão sendo investigadas, talvez tenha algumas a mais que apareceram por aí, mas eu estou falando das 14, que foi até o mês passado, quando a Polícia Federal começou a mostrar essas associações. Das 14, pasme, 11 vieram do governo Bolsonaro. 2 ou 3 apareceram aí no governo Lula, que começaram recentemente, e ganharam muita grana com isso. Então, eles vieram se estruturando lá no começo do governo Temer, foi quando parece que foi dada a liberdade de eles nascerem. Os caras tomaram muita gente poderosa, gente da Conafer, que é uma dessas associações, que eram já pessoas envolvidas com sindicatos patronais do agronegócio, e várias outras pessoas aí foram se juntando nesse esquema aí para poder tirar dinheiro dos pobres aposentados. Pois é, o governo Lula, em 2023, no meio de 2023, sabendo disso aí, colocou a Polícia Federal para mexer com o negócio. O governo Lula, em 2023, 6 meses depois de ter entrado, já tinha colocado a Polícia Federal, porque tinha um monte de denúncias desde 2020 nessas situações aí. Denúncias que ninguém, durante 4 anos do governo Bolsonaro, tomou consciência ou quis saber. E aí o governo Lula foi lá e colocou a Polícia Federal em cima, entrou no acordo com a AGU, com a CGU, se eu não me engano, alguma coisa assim, entrou no acordo para tentar pagar para essas pessoas que foram roubadas, para os aposentados que foram roubados. Veja, o governo Lula já está tentando esse acordo faz tempo. Como veio o Ministério Público e provavelmente o próprio Congresso impôs aí uma investigação, uma CPI inclusive, isso ia demorar muito para retornar. O governo Lula, e judicializaram isso, né? O STF teria que decidir isso, podia demorar até 10 anos, talvez, como a gente sabe que acontece quando é pobre e aposentado, que tem problemas nesse sentido, podia demorar décadas para poder receber o ressarcimento disso aí. O governo Lula tentou derrubar essa briga no STF para poder pagar mais rápido. E eu tenho acompanhado isso um pouquinho, agora menos do que até o mês passado, porque por causa da correria. O governo Lula parece que tentou fazer as coisas funcionar de um jeito que os aposentados não tivessem problema. Mas aí o Congresso, que é inimigo do povo, o Congresso que não vale nada nosso, o Congresso que é composto por maioria, mais de 75% de extrema-direita e de defensoras de empresários e do agronegócio, esse Congresso tentou derrubar o governo de todas as formas. E mentiu para tudo quanto é lado, colocou um monte de videozinho, Nicolas apareceu de novo, fazendo aqueles videozinhos mentirosos, e todo mundo mentindo para poder derrubar o governo.
E parece que muito idiota ainda continua replicando e dizendo e acreditando nisso. Mas aqui eu queria contar toda a história para falar disso aqui. Agora parece que tem gente muito importante dentro da extrema-direita que está aparecendo. O Onyx nós já falamos aqui, o Pinato nós já falamos aqui em outro vídeo, e o Pinato é um deputado extremista de direita também. O Onyx era, na época que essas coisas aconteceram dentro do governo Bolsonaro, ele era ministro da Previdência, ou seja, o cara responsável diretamente, agora apareceu aí nas investigações da Polícia Federal recebendo 60 mil reais para a campanha dele. Agora ele diz que não conhece o cara que deu dinheiro para ele, mas ele liberou bastante dessas associações por lá. O Sérgio Moro também, na época que ele era ministro da Justiça, não sei se dá para chamar um cara desse ministro da Justiça, mas parece que ele passou um ano lá, né, antes de brigar com o Bolsonaro, depois foi beijar o saco do Bolsonaro de novo. Parece que o Sérgio Moro também está sendo agora escrutinado, investigado por causa disso. O Onyx admitiu que recebeu doação da campanha, mas não conhece quem fez. O Sérgio Moro, por enquanto, só está dizendo: eu não sei de nada, eu não sei de nada. Então, parece que a gente vai ter que esperar. Daqui a pouco aparece o Deltan e outros carinhas aí, aquela gente, exemplo de moralidade, aparecendo por aí, falando que recebeu e apareceu nas contas deles dinheiro que eles não sabem quem mandou. Eu queria tanto ter essa sorte de estar em casa sem fazer nada e aparecer uma grana no meu bolso, na minha conta, e eu não ter que dar satisfação para ninguém. Parece que parece que o Onyx que escreveu, inclusive, aquela frase, conhecereis a verdade vos libertará. Espero que o Moro, ao contrário da frase, e o Onyx também, que ao contrário da frase que foi tatuada no braço do Onyx, que conheceremos a verdade e a verdade os encarcerará. Essa é a nossa esperança ainda de justiça nessa situação aqui. Aqui eu queria lembrar que a gente está falando de muita morte nos últimos tempos, mas isso aqui foi hoje, né? Essa notícia. O ataque de Israel mata ao menos 62 pessoas em Gaza, em meio a uma expectativa de cessar-fogo que o Trump está querendo forçar. Trump está querendo forçar porque o Trump é um cara legal? Não. Trump está querendo forçar um cessar-fogo lá em Gaza, e como tentou forçar um cessar-fogo, contando mentiras, parece que o Irã já desmentiu muitas das coisas dele, porque ele quer o prêmio Nobel. Ele quer fazer o que o Obama fez, que é ridículo. Obama que colocou uma guerra no Vietnã, manteve guerra no Vietnã, perdão. O Obama que manteve a guerra no Afeganistão e estimulou outras por aí pelo mundo, continuou mantendo os golpes por aí, mantendo a guerra que já se arrasta por mais de 10 anos em países da África, bancados pelos Estados Unidos, bancou, inclusive aqui na América Latina, gente que não vale nada em termos de estrutura, né? E manteve, inclusive, o embargo de vagabundo, de lixo, que ele falou que ia acabar lá dos Estados Unidos, lá em Cuba. Inclusive, manteve a Guantánamo, que ele falou que ia acabar com ela lá. A Guantánamo, que é um exemplo de desrespeito aos direitos humanos. Mesmo assim, Obamacare, parece que queria e recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ridículo, mas infelizmente o Trump também quer. E o Trump vai fazer de tudo para roubar mais um prêmio aí, né? E o Trump está falando o quê? Para o Netanyahu ficar na dele, porque o Netanyahu está passando todos os limites, de todos os limites. O sionismo, o nazi-sionismo, passou de todos os limites possíveis e imagináveis. E eu estou falando disso porque nem os americanos estão aguentando mais. Muitas cidades foram para as ruas para derrubar o Trump, para falar contra o Trump, mas também muitas manifestações têm acontecido nos últimos 2 anos, né, depois da invasão de Israel, a faixa de Gaza, principalmente, mas também depois do ataque do Hamas, né, que não é quem começou essa situação. O Hamas só estava ali fazendo resistência mesmo, porque Israel tem feito isso, mortes de palestinos todos os anos são dezenas e centenas, né? Então Israel não tinha nem como falar que não. E além de todas as mentiras que foram contadas aí, que se a gente for analisar um pouquinho, como é que Israel deixou acontecer do lado deles, debaixo do nariz deles, com todas as denúncias feitas, com todas as informações que ele teve, tanto do Egito quanto das inteligências, vamos dizer assim, de Israel, que eu não sei se tem inteligência nisso, das
meninas e meninos do exército lá, que estavam na fronteira o tempo todo observando e vendo que o Hamas estava fazendo treinamentos, e pelo jeito ninguém ligou para isso, né? Então tem alguma coisa muito errada aí com essa capacidade de defesa de Israel que não funcionou. Né, de roubar e sequestrar pessoas fora do Estado, de descobrir espiões e não sei o que, parece que não tem funcionado muito bem na mão do Netanyahu, né? Então, eles estão continuando atacando. Agora, com a expectativa aqui, essa expectativa é o Trump que está forçando um pouco a barra. Mas o Trump também passa a mão na cabeça do Netanyahu o tempo todo, chama ele de Bibi, 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 parece que sim. E parece que eles estão muito íntimos. Não sei se vai haver um cessar-fogo, porque Netanyahu precisa disso até agora para poder manter os colonos lixo que estão lá felizes, os seus ministros lixos felizes, né? Ben-Gvir e Smotrich, e várias outras tranqueiras, as lideranças religiosas lixas, ou lixos, né? Que tem lá em Israel, e toda essa sorte de vagabundos que tem aí, sionistas, querendo a morte do pessoal em Gaza e a expulsão do pessoal de Gaza para que eles possam roubar as riquezas que tem por ali. Então, Netanyahu está tentando de todas as formas continuar fazendo. Eu não sei se o Trump impondo alguma coisa vai adiantar alguma coisa aqui, mas esse cessar-fogo aqui, essa possibilidade de cessar-fogo de novo, está sendo atrapalhada de novo por Netanyahu para variar. Foi o que ele fez durante todos os últimos 8, 10 meses, com as tentativas de parar um pouco para poder o pessoal de Gaza se organizar e tentar sobreviver. Está sendo assim com essa morte por fome que ele está promovendo lá. Tudo isso aí o vagabundo os vagabundos sionistas estão fazendo e está tudo bem para o Trump. Parece que é assim que funciona a cabeça dele. Mas só ontem os ataques de Israel mataram 62 pessoas, hoje mais 17 nas armadilhas da GDF, GHF, e mais outros tantos aí que têm morrido dentro da faixa de Gaza todos os dias. Eles colocaram menos de 10% da faixa de Gaza, tem mais de 2 milhões de pessoas. Eles expulsaram as pessoas ao norte de Gaza e agora eles querem que as pessoas fujam do norte de Gaza, ou seja, que morram atropeladas, que morram sendo atacadas, que todos os dias tem ataques de Israel nessa situação, e parece que Netanyahu está fazendo o jogo que ele sempre fez, da morte. Né? Ele parece que traz na morte a sua assinatura principal. Né? Nós não podemos esquecer disso, não. E aqui parece que Zelensky faz uma provocação na véspera das negociações de paz ali. O Trump, como eu disse, né, está tentando de todas as formas fazer o papel de homem. O Trump está tentando de todas as formas fazer o papel de homem da paz, né? Do vencedor, do Nobel da Paz. E aí ele está tentando criar ali, entre a Rússia e a Ucrânia, uma nova perspectiva. Qual é essa perspectiva? A perspectiva de que vai haver paz naquele lugar. O Putin já disse que está a fim de parar essa situação. Mas o que o Zelensky faz? Manda trocentos drones e mísseis para a cara dos russos, né? Então é muito importante lembrar isso aqui. O historiador analisa que Kiev trabalha para minar as possibilidades do fim da guerra. E ele está fazendo isso, igualzinho o Netanyahu, exatamente como Netanyahu faz, Zelensky está agindo. E Zelensky está agindo assim por quê? Porque se ele sabe que se por acaso acabou essa situação, houve um cessar-fogo, acabou a guerra, o que vai acontecer? Ele cai na hora. Ele não tem para onde ir, possivelmente, tal qual Netanyahu, vai direto para a cadeia, ou algum grupo ali interno vai tentar matá-lo para poder assumir a direção do país. Eu não tenho dúvida que os Estados Unidos já têm preparado um fim assim para o Zelensky, não. Mas, de qualquer forma, ele começou, ao invés de pegar essa situação e criar uma forma de conversar, Zelensky está mandando atacar. Enquanto os russos estão dispostos a sentar na mesa de negociação, Zelensky está a fim de sentar em cima de um míssil e sair explodindo tudo. Parece que é uma das ideias estúpidas do Zelensky. Zelensky, como eu disse aqui, que tem que se proteger de todas as formas possíveis, né? Porque a quantidade de atos de corrupção que aconteceu ou que aconteceram durante essa guerra não está escrito. Os Estados Unidos chegou uma hora que pediu para eles pararem por alguns dias, pelo menos de roubarem o dinheiro que estava entrando lá.
A quantidade de generais que estão ricaços, extremamente ricos depois dessa guerra, não está escrito. Então, tem gente que montou empresas fora do país, tem gente que montou empresas fora da Ucrânia para poder roubar o dinheiro, vender armas para outros lugares, né? Para grupos terroristas, provavelmente, para depois tentarem dizer que estavam fazendo aí a luta para libertar a Ucrânia. Pois é, a quantidade de pessoas atacadas, russos, né, ou russófonos, como eles falam aqui, que pessoas que falam russo dentro da Ucrânia, tem bastante gente, a região de Donbass ali que foi a princípio liberada pela Rússia, a Crimeia são todos russófonos, eles são atacados direto. Né? Então teve vários episódios, várias notícias aí em canais independentes falando de russo ou pessoas que se consideram russas dentro da Ucrânia sendo mortas, sendo torturadas e assim por diante. Né? Ali onde o exército ucraniano conseguiu invadir ali uma região pequena chamada Kursk, parece que também eles detonaram, acabaram com aquelas pessoas. Muitas pessoas, quando libertadas, estavam desesperadas de medo do exército por causa das atrocidades que eles fizeram, né? Aí vai de todo tipo de abuso, desde as questões relacionadas aos abusos da tortura, mas também parece que até por abusos sexuais, que muita gente estava preocupada com isso lá. Muitas avós preocupados com suas netas e mães preocupadas com suas filhas quando foram invadidos em Kursk. Só para a gente lembrar disso aqui. Então, Zelensky está de novo fazendo essa provocação aqui, num momento onde ele devia ficar quieto, para poder deixar o povo ucraniano descansar, o povo russo descansar nessa situação de guerra, porque é extremamente desgastante para todo mundo. Né? O povo russo sentiu muito menos, mas sente quando essas tentativas de invadir os espaços aéreos e tentar destruir espaços ainda, destruir cidades, destruir a infraestrutura que os Zelensky têm feito desde sempre, pois também a Rússia não parou de fazer. A Rússia deu um recado no retorno que deu para esse tipo de invasão aqui, esse tipo de ataque que a Ucrânia está fazendo. Então eles se dispuseram, mas se não quer, eles parecem que mandaram os mísseis para lá também, né? Então é bom ficar de olho nessa situação, porque tem muito mais coisa por trás da forma de pensar do Zelensky e da forma de ver as coisas do Putin do que a gente imagina. A gente só acha que é só julgar ali e puf, né? Então tem mais coisas aí que a gente precisa ficar de olho. Aqui parece que o Dino está virando aquele herói mesmo. Opa! Lembra quando o Dino saiu no início de 2023? Ele foi colocado como ministro da Justiça e depois ele começou a colocar termos. Quando ele era chamado todos os dias para ir no Congresso e o Dino deixava os idiotas totalmente de cara no chão. Pois é, a corrupção aqui nas emendas parece que está sendo um problema sério aqui. A investigação determinada por Dino chega a líderes partidários. Então, se falando em Brasília de 80, veja, 80 pessoas envolvidas com isso. A gente está falando de pelo menos 16, 17% do Congresso envolvidas com corrupção nessas situações. Eu vou lembrar aqui, só para vocês entenderem, a situação da Overclean, por exemplo, que é uma das operações da Polícia Federal, que prendeu um monte de gente, que devassou um monte de situações, que mostrou para a gente como ali na Bahia e ali em parte de alguns estados do Nordeste estão comprometidos com o rei do lixo, né? Então a gente está falando do rei do lixo, que é só um dos caras que estava ali escoando, né? Que tinha outro grupo também que estava, parece que fazendo parte da Overclean, que era de construtoras. Gente, a gente parece que estava dando dinheiro de grátis para os ricaços do Brasil de novo. Nós sempre fizemos isso, nós somos muito bonzinhos, porque nós não saímos para a rua para quebrar tudo, quebrar gabinetes desses vagabundos. Eu não estou falando que a gente tem que ser violento. E o quebrar tudo aqui não precisa necessariamente ser de quebrar as coisas. Mas eu lembro de uma cena que eu gostei muito no Uruguai, que quando o Congresso lá resolveu fazer algumas medidas, tomar algumas medidas, colocar leis lá que prejudicavam o povo, eles foram para lá e queimaram o Congresso. Eu não estou nem falando disso, não. Estou falando da gente chegar e fazer realmente manifestação, fazer manifestações extremamente duras, com cobranças duras, né? E eu estou falando dessa situação aqui. Eu, particularmente, sou anti-violência, então sou chato pra caramba em relação a isso, mas às vezes eu tenho que dizer que eu entendo, eu compreendo a
necessidade de algumas pessoas talvez sair um pouco do comum, da discussão, né? Porque os nossos políticos não ligam para pessoas que não são corajosas o suficiente para poder pesar a mão nesse sistema aqui, nesse esquema aqui. Então, pode ter chegado a 80 pessoas, inclusive grandes líderes partidários, inclusive ali pode ir Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, pode estar correndo aí o Rueda, que agora juntou a União Brasil, que é um partido grande, com o PP do Ciro Nogueira, que normalmente, o PP, só para vocês lembrarem, é um resquício do lixo político, né? É o partido do Maluf, gente. Então, essa gente aqui não tem muito como dizer que são honestos. Então, o desencadeamento do golpe nos ricaços, né, para sangrar Lula, estaria ligado ao avanço da investigação. Então, esse bando de gente destruindo aí os projetos que podem trazer verbas para a gente aqui, pobre, trabalhador, ter um pouco mais de alívio. Por exemplo, eles vão tentar destruir agora a isenção para 5 mil, e quem perde é você. A maioria de nós aqui no Brasil, 80% no mínimo, ganha abaixo de 5 mil reais. Pois é, quem perde aí somos nós, quase todos. Além disso, eles estão tentando destruir com a questão do IOF. O IOF só afetaria quem realmente faz transações pesadas, transações grandes, ou transações internacionais, ou uma ou outra transação aqui dentro. Se o cara ninguém reclamou do Congresso, reclamou dos 6,38% no governo Bolsonaro. Ninguém reclamou. O Lula ajeitou ali para 3,5% e os caras foram para cima, porque o que eles queriam, né, o que tinham abaixado depois do Bolsonaro ter enfiado 6,38%, o dobro, é que eles queriam que ficasse 3,28%. Mas a gente sabe que 0,17%, ou seja, menos de 1%, menos de 50%, menos de 0,5% de aumento no IOF não vai afetar ninguém. Mas qual é o problema? O IOF mexe ali com os ricos, e os ricos estão querendo que o Lula caia. Não é um problema de pagar. O problema é querer derrubar o governo. Eles estão bancando isso. A Faria Lima, os banqueiros, todos estão bancando isso. Você pode pegar aí as notícias, você vai ver que banqueiro está falando o tempo todo sobre isso. E aí é importante a gente lembrar disso aqui. Está aqui. Então, o que eles estão agora com medo do Dino de todas as formas, porque vai chegar lá. Vai chegar no Gumota, com a família dele, com a avó, com a mãe, com problemas com a justiça. Vai chegar no próprio Gumota com essa questão das emendas. Vai chegar no Lira de novo, e é por isso que a gente precisa lembrar, o Renan já mandou um recado para o Lula, que não vai apoiar o Lira como senador lá por Maceió, que o Lira está no desespero, porque o Lira precisa se proteger, porque a hora que ele sair dos cargos públicos, ele vai perder muito, mas vai perder muito. A possibilidade dele ser preso também, com todos os crimes que ele cometeu, desde os crimes dentro da vida pessoal dele, com a esposa, com espancamento, aquilo tudo mais, né? Que ela conta, ex-esposa, até mesmo as questões relacionadas às emendas aí, né? Não podemos esquecer que é dentro dos esquemas do Lira que nós pegamos ali, que a Polícia Federal, lá em 2023, no início de 2023, que já estava investigando desde 2022, o ex-assessor dele com 3,5 milhões de reais em dinheiro vivo dentro do seu apartamento. E mais um monte de Viagra. Eu gosto de lembrar as Viagras, porque é sempre os sacanas querendo ferrar a gente e usando Viagra para isso também. A gente não pode esquecer disso aqui. Então, parece que os caras estão desesperados com o Dino, e eu espero que o Dino mostre para eles o caminho da cadeia muito em breve. Aqui eu quero lembrar que você pode ser burro, mas você não pode ser um completo idiota, né? Você pode ser muito burro, mas também ser completo idiota aí passa um pouquinho os limites da estupidez. Porque ser burro é uma coisa até natural em algumas situações, de algumas pessoas. O ser completamente idiota, ou seja, deixar de entender a realidade que ela é, deixar de pensar na coletividade, que é onde você se insere, aí já é muita estupidez, né? Aí já chega beira a estupidez. Pois é, estou falando isso porque nós temos um cara sendo atacado no governo, por mais que eu tenha um monte de divergência, eu falo sempre isso aqui. Eu não sou petista nem lulista, mas tem um governo aí que está pensando em estruturar umas ideias para um povo ter um pouco mais de futuro, vamos pensar assim. E eu estou falando isso porque o governo Lula conseguiu fazer a redução
com todos os ataques que ele tem sofrido, com todos os ataques do Congresso, com todos os ataques que ele tem sofrido, ele tem continuado a redução do desemprego. E agora bateu o melhor momento aqui nos últimos 10 anos, a taxa de desemprego é menor registrada para o trimestre encerrado em maio, e a segunda menor de toda a série iniciada em 2012. Ou seja, em 13 anos aí de país, né, de série, de medição, essa foi a segunda melhor, só perdendo provavelmente para Dilma lá em 2014. Essa foi a segunda melhor da série histórica. Isso quer dizer o quê? Nos últimos 10 anos, então, nós tivemos uma diminuição radical do desemprego no país e empregos com melhores qualidades. Por que eu estou falando isso? A gente trouxe aqui no mês passado uma notícia onde 8,9%, quase 9% da população empregada, economicamente ativa empregada via CLT ou legalmente, vamos dizer assim, ou regulamentada, estava mudando ou tinha mudado de emprego esse ano, no primeiro trimestre. E eu estou falando isso por quê? Porque você imaginou se 9% da força, foi o maior número até hoje também registrado, 9% da força de trabalho mudou espontaneamente, gente. Não estou falando das demissões e das contratações, não. Estou falando, pessoa, puxa, meu patrão não quer me pagar melhor? Eu vou ver, agora que eu estou vendo que o emprego está mais fácil, a gente não está com tanta dificuldade de arrumar emprego, eu vou mudar de emprego. Ou seja, as pessoas estão submetendo menos aos desmandos do capitalismo, do senhor dos empregos, né? Do mercado de mão de obra, do mercado de RH. Pois é, eu estou dizendo isso aí porque antigamente, até o governo Bolsonaro, a gente tinha que ficar de qualquer forma em alguns empregos porque a gente tinha medo de sair e não ser contratado de volta. Você não entendeu o que eu falei? Presta atenção nessa aqui de novo. O desemprego caiu para 6,2% de emprego com carteira assinada. Estou falando disso porque a massa salarial aumentou bastante também. A renda do trabalhador com a remuneração ou a recomposição do salário mínimo, não só feito a partir da inflação, mas também com o ganho de PIB, parece que está aumentando bastante a qualidade de vida das pessoas aí. Eu não estou falando nem que é o que eu sonho, não, mas melhor do que nós estávamos. Nós passamos 6 anos sem uma única, veja, nós passamos 6 anos sem uma única. Nenhum momento nós tivemos aí durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, nós sequer tivemos uma única remuneração diferenciada aí no salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo só tinha ali, por lei, até a inflação. 1 centavo a mais eles não davam. 1 centavo a mais. O governo Bolsonaro e o governo Temer, durante 6 anos, deixaram o trabalhador sem um aumento real no salário mínimo. E o governo Lula entrou em 2023, em 2024 e agora em 2025, provavelmente também vai ter. As contas públicas vão para o saco? Eu não estou nem tão preocupado com esse negócio das contas públicas. Os Estados Unidos têm lá 125% infelizmente para eles, né, do PIB é dívida. Aqui nós temos 77, 78, diminuiu para 77 no trimestre passado e a choradeira aqui é enorme. O Japão tem 220% do PIB dele comprometido com dívida. Ninguém está preocupado com isso lá. E o Japão continua produzindo, continua tendo emprego, né? Agora, só o Brasil que tem esse problema? Sim. Só o Brasil porque é um pau mandado dos Estados Unidos, é o Brasil porque o FMI é que manda quando eles querem, o Banco Mundial, quando quer fazer uma coisa, joga um número qualquer lá, sem nenhuma pretensão de ajudar o país, e ferra todo mundo por aqui. Os idiotas saem replicando coisas desse jeito aí. Pois é, o desemprego então está caindo para 6,2%. E aí a gente está falando de uma situação onde tem guerra na Ucrânia, guerra agora no Líbano, entre o Líbano e Israel, entre Israel e o Irã, e eu não vi o desespero que tinha. Ninguém está falando disso aqui, que a guerra da Ucrânia continua. Ninguém vai falar que agora, além da guerra da Ucrânia, tem Israel. Agora, ninguém está falando que a guerra do Congo está tomando aí proporções na mídia um pouco mais diferenciadas. Ninguém está falando que entrou um maluco lá que pode foder toda a economia mundial nos Estados Unidos. Está acontecendo tudo isso no governo Lula e nós continuamos aqui tendo emprego e renda melhores. Pois é, pensa nisso quando você for falar as merdas que você fala na internet, bananinha ou gado, porque chega uma hora que as coisas começam a ficar chatas, né, de passar vergonha, só para vocês saberem disso aí. Então, vamos pensar que a taxa de emprego é a menor registrada, então, para o trimestre, né, até maio, dos últimos 10 anos, pelo menos, só para a gente lembrar. E todos eles
essas conquistas vieram no governo petista. Gostando ou não, deixa eu só lembrar uma coisinha. Em 2015, quando o Temer forçava a barra ali para reforma tributária, para reforma trabalhista, quando o Temer dizia em 2017 que precisava de qualquer forma daquela reforma e forçou, e os brasileirinhos idiotizados foram para as ruas e gritavam nas redes sociais que estava certo, que o Temer estava certo, ele prometeu que ia ser gerados em um ano pelo menos 6 milhões de empregos e nós vimos o desemprego fazer FUPT lá para cima. Pois é, era em torno de 8%, 7 ou 8%, foi para 10,5%, 10,7%, e no governo Bolsonaro chegou a 14,8% de desemprego no Brasil. Pois é, os dois governos de extrema-direita que entraram aí, de direita e de extrema-direita, parece que não conseguiram trazer o desemprego para baixo. Mas parece que o governo aqui de centro-esquerda está conseguindo. Pode não ser o governo do jeito que eu sonho? Pode, mas é bem melhor do que a lixeira que estava aí antes, né? Só para a gente lembrar. Aqui eu queria lembrar de uma coisa muito importante, né? Aqui centenas de rabinos e celebridades judaicas dos Estados Unidos apoiam a campanha de ajuda alimentar a Gaza. Isso aqui é só para a gente lembrar que tem gente do grupo dos judeus, né? A gente chama aqui do grupo étnico-religioso judeu, que não apoia o Estado sionista. Há muitos deles não apoiam a existência do Estado sionista, porque, segundo eles, os mais ortodoxos, aquele Estado sionista não está dentro das profecias, não está dentro do que o Deus deles prometeu. Estou falando Deus deles porque Deus para mim não existe nenhum deles, mas de qualquer forma o Deus judaico não é o mesmo Deus cristão, só para a gente lembrar isso aqui, tá? Tanto que os judeus aqui não acreditam no Cristo como um revelador, como uma pessoa que realmente existiu, a maioria deles não, mas principalmente não acreditam no Cristo sequer como profeta. Outros acreditam, menos ortodoxos, acreditam no Cristo como um profeta. Isso, porque para poder convencer os cristãos de que os judeus não acreditam em Cristo, né? Ou acreditam em Cristo. Só para entender. Então, esses judeus aqui estão dizendo que é insuportavelmente de partir o coração o que acontece em Gaza. E para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, para qualquer pessoa que tem um mínimo de coração, para qualquer pessoa que tem um mínimo de escrúpulos. Isso que está acontecendo em Gaza é insuportável para qualquer ser humano. Né? A dor que eu sinto toda vez que eu vejo os vídeos que eu vejo, toda vez que eu vejo a situação, toda vez que eu falo sobre isso, toda vez que eu trago notícias daqueles lixos que estão no poder lá em Israel, toda vez que eu trago uma crítica que seja, uma possibilidade de cessar-fogo, isso me dói muito. Porque eu vejo crianças todos os dias mutiladas, eu vejo vídeos e fotos e imagens e notícias de crianças sendo maltratadas, sendo humilhadas para pegar comida, eu vejo mulheres mortas, eu vejo famílias inteiras mortas. Dia desse eu ouvia um jornalista que foi entrevistado aqui por uma dessas redes independentes aqui do Brasil, que ele dizia que ele parou de contar a morte dos familiares dele quando chegou aos 56. Ele perdeu 56 parentes, aí ele parou de contar, ele nem sabe mais quantos foram mortos por Israel nessa situação. É um jornalista, é um escritor que estava lá em Gaza, que saiu de lá provavelmente, né, por conta da sua profissão, e aí ele vê a quantidade de pessoas que ele perdeu mortas por um regime supremacista e racista que acha que nem um povo. Não acha você que vocês têm algum valor lá não, cristãozinho babaca, não. Não acho que você tem algum valor para os sionistas, não. Você não tem valor nenhum, porque a supremacia e o racismo permite que eles se vejam sozinhos no universo, andando no planetinha Terra, sem ninguém mais para atrapalhá-los. É assim que eles veem as coisas. Então, parem de falar merda quando vocês forem apoiar e aplaudir esse tipo de vagabundo de lixo lá. Então, Netanyahu continua sendo o principal mal que existe no Oriente Médio. Israel continua, o sionismo, né, continua sendo a pior maldição que aconteceu no Oriente Médio. E a gente está falando porque lá na Europa tinha nazismo. Lá tem nazi-sionismo em Israel. Então a gente precisa lembrar disso aqui. As ideias que são disputadas pelo nazi-sionismo
Não é diferente do nazifascismo alemão, não, gente. Do nazismo alemão, não. Não é nada diferente, não. É de extirpar mesmo uma etnia que estava naquele espaço, né? Os judeus foram levados para a Alemanha, para os campos de concentração, e a gente sabe como é que funcionou isso. A Alemanha fez tudo isso debaixo do nariz da Europa inteira e ninguém fez nada. Agora parece que o mundo inteiro está vendo o Netanyahu fazer a mesma coisa, né? E não está fazendo nada. Então a gente precisa lembrar disso aqui. Então os rabinos aqui, que são esses mais ortodoxos, esses que vivem da Torá, vivem baseando sua vida na sua religião, por isso que são judeus, né? Porque a religião deles é a religião judaica. Não tem um povo judeu por conta de território, né? Essas pessoas já não estão mais, não existem mais, então não tem um grupo étnico territorial chamado judeus. Eles estão no mundo inteiro e eles são judeus, então eles não podem chamar de judeus, então por isso que é um grupo étnico religioso. E esse grupo aqui tem essas pessoas que isso ainda me ameniza um pouco a minha dor quando eu falo sobre isso aqui, porque eu sei que não são judeus, são sionistas, que são a pior tranqueira que existe no Oriente Médio. São sionistas que não valem nada, não são o povo judeu. Por isso que quando o antissemitismo começa a ficar muito pesado, eu também sinto muito pelas pessoas que não têm nada a ver com essa situação. Tá? Então, só para a gente lembrar. Não que não exista sionistas fora dos Estados Unidos. O próprio Biden dizia que era o maior sionista do mundo, né? O maior sionista dos Estados Unidos, mesmo não sendo judeu, segundo ele. Aqui eu já coloquei essa notícia, falei um pouco antes, mas é bom a gente sempre lembrar disso aqui, tá? Aqui eu lembro que nós falamos sempre de a gente ser um pouco mais reacionário, não, revolucionário. Aqui eu sempre lembro que a gente precisa ser um pouquinho mais revolucionário. O reacionarismo a gente deixa ali para os vagabundos da extrema-direita, que querem tudo do jeito que eles acham que tem que ser, numa tradição que não existe mais, numa forma de pensar que não existe mais. Ou seja, se você é pai, você pode espancar teu filho, como Abraão fez lá com o filhinho dele e oferecer como sacrifício para Deus. Então, ele podia. Então, isso não pode existir mais, porque nós evoluímos. A extrema-direita, não. A extrema-direita regride o tempo todo. Então, aqui o Haddad resolveu colocar as manguinhas de fora, e eu espero que coloque, e espero que ele saiba lutar muito bem, principalmente boxe. O Haddad está falando que é hora de vestir o uniforme do embate, ou seja, não está falando nem do combate, que eu acho que seria a palavra que o Haddad devia ter colocado. Está na hora de combater a lixeira, Haddad. Está na hora de combater os vagabundos, Haddad. Está na hora de combater o lixo político, Haddad. A gente tem que falar isso do jeito que tem que ser falado. Nós não podemos mais ficar de firulas, não. Porque o lixo político não fica de firula. O lixo político, Haddad. Desculpa. O lixo político, Haddad, não fica de firula em relação a gente. O lixo político não está nem aí, eles mandam as suas notícias mentirosas, degradando as imagens, detonando as pessoas, o tempo todo. O tempo todo. Nós que somos os idiotas educadinhos aqui. Nós somos os idiotas educadinhos, viu, Haddad? Nós dois. Nós, vários nós. A hora de vestir aqui não é a uniforme do embate, não. Embate é conversa, é discussão que não vai levar a nada. Essa gente não entende isso. Está na hora de bater de frente, meter a lei em cima deles e quebrar pau feio. De falar para a verdade, de jogar essa gente dentro da lata de lixo da história da forma que eles merecem, de preferência indo para a cadeia. Essa gente que está batendo aí, que o Haddad vai embater, ou entrar em embate, não respeita normas de embate, não respeita debate, não respeita nada que não seja as coisas que eles querem, o jeito que eles querem. Não respeita nada que não sejam pessoas do jeito deles, da forma que eles querem. Essa gente é bancada pela burguesia vagabunda, lixo do Brasil. Essas pessoas são bancadas pela estupidez da pior espécie. Essas pessoas, elas só querem garantir a sua fama lá no meio dos banqueiros, no meio dos ricaços, no meio da Faria Lima. Essa gente precisa ser combatida, porque essa gente está destruindo o país, está destruindo o nosso povo, está destruindo a nossa capacidade de gerir esse país para o futuro, de gerar riqueza de verdade para o povo.
Essa gente que nunca deixou o país andar é exatamente igualzinha à porcaria, lixo da burguesia venezuelana, da burguesia latino-americana, de forma geral. Talvez nós tenhamos a pior burguesia do mundo, mas na América Latina, talvez sejam os maiores lixos, está aí na Argentina para provar para a gente, é a burguesia desses países latino-americanos. Pois é. O que quer dizer que o Haddad aqui está falando, que é aqui a mídia também comprada, a mídia também vendida em sua forma de pensar, de agir, de escrever as coisas, diz que foi uma derrota do governo, o IOF. Não, não foi não. Foi uma derrota do povo brasileiro, porque você aí, idiotinha, que aplaudiu esses vagabundos, vai pagar seu imposto, vai continuar pagando caro. O vagabundo do Lira, o vagabundo do Hugo Mota, o Alcolumbre, que deu ali aquele monte de entrevistas, que fazia aquelas propagandas, que achava um super-homem no meio de banqueiros, esses aí, eles estão bem na fita, porque nós pagamos o salário desses vagabundos aí muito alto para o que os vagabundos fazem. Então, você, babaquinha aí, que é trabalhador como eu, não deixa de ser idiota. Está na hora de começar a pensar no seu também. Esse cara aqui está dizendo o seguinte: você não compra, eu não compro, a não ser que você tenha cartões blacks, platinos, que compre um monte de coisa dos Estados Unidos o tempo todo, que faça empréstimo, que pegue dinheiro dos americanos, que invista lá fora, que busque dinheiro, coloque dinheiro na Nasdaq. A não ser isso aí, você não tem nenhuma preocupação com o IOF. Ou pouquíssima, talvez aí no empréstimo maior, talvez dependendo da situação que o IOF chegou, mas normalmente são empréstimos muito altos que vão pagar. São pessoas que têm como pagar isso. Né? Eu acho que voltar para os 6,38 do Bolsonaro seria o mínimo. O governo colocou esse 3,55 para estabilizar o IOF. E os idiotas foram para cima desse governo, tentando destruir todas as conquistas que esse governo pode ter. Estou falando disso porque eu estava falando agora de 6,2% de desemprego. Isso é uma conquista que o governo trouxe. Então, se você anda falando dessas babaquices, você está tirando o teu próprio pé. E depois, você não pode reclamar de estar aleijado. Só para você saber. Ouve aí os idiotas, os vagabundos da extrema-direita, para você ver se daqui a pouco você não vai ter um monte de gente manca aí atirando no seu próprio pé. Só para a gente lembrar. Então, aqui eu só tenho essa restrição aqui, essa ressalva, vamos dizer assim, a fala do Haddad. Está na hora da gente ir para o pau. Está na hora da gente ir na pancada mesmo. E aí eu estou falando aqui num debate forte, duro, capaz de derrubar essas estratégias de vagabundos que tem aí, porque a gente está alisando. Nós não temos, eu não estou nem a favor das estratégias de Janone, não. Estou falando de você ter coerência no que você quer para o Brasil, mostrar que para o Brasil o que você quer e bater de frente com essa gente. Mostrar que essa gente está destruindo o futuro do Brasil. Mostrar que essa gente está destruindo qualquer ação e atitude que a gente possa melhorar as nossas coisas nesse país daqui para frente. Pois é, parece que o Haddad precisa começar a falar mais grosso, mais alto e dar uns berros de vez em quando, que isso não faz mal para ninguém. Mas assusta os vagabundos covardes da extrema-direita. Eles só têm a capacidade que têm de atacar o governo hoje porque eles estão juntos, parece arroz de mãe, né? Vira e mexe, a gente chama de papa. Mas é exatamente por isso, está na hora da gente soprar esse arroz, porque eles vão se espalhar e aí eles vão perder essa força que tem. Está na hora, talvez, da gente dar uma patada, umas porradas nesses caras aí, nem que seja no debate forte e decidido. Aqui eu não posso esquecer, eu não posso deixar, e eu vou nessa última notícia, porque depois eu volto amanhã, talvez à noite, no final da noite, com mais algumas notícias aqui da semana passada, que eu não consegui fazer uma live lá por causa do cansaço físico mesmo. Mas aqui eu queria lembrar que é bom sempre falar de pastores, e eu não estou falando dos bons pastores, porque nem existe no meu ponto de vista, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos falar dos pastores aqui que odeiam pobres. E eu acho que está certíssimo. Se o pastor não odiasse pobre, ele não tiraria o dinheiro deles. Se o pastor não odiasse pobre, eles não fariam nenhum movimento para poder enganar tanta gente pobre. Porque são a maioria das pessoas que dão seus dízimos, sem nem pensar o que isso quer dizer, são pobres. É exatamente isso. Esse pastor aqui, além de chamar o Lula de 9 dedos, ladrão, não sei o quê, parece que é um ladrão que as pessoas não têm coragem de falar que é.
Esse tipo de ladrão aqui está o tempo todo roubando as pessoas com manipulações, mas o problema deles são as pessoas que eles não gostam. Esse tipo de extremista aqui de direita, porque esse aqui é um extremista de direita. A hora que você falou, 9 vezes já é extremista de direita, porque ninguém que tenha um pouquinho de moderação espiritual, moderação pessoal, vai chamar os outros por apelidos, vai criar apelidos para os outros, porque sabe que isso não é legal para muita gente, né? Esse cara aqui é o tipo de cara que tem coragem de mostrar o racismo dele, como o Marco Feliciano mostrou. Esse tipo de cara aqui é o cara que mostra a violência dele como aquele que está sendo processado pelos machonaria, também demonstrou, vamos quebrar a mandíbula do Lula. Esse tipo de gente violenta que está roubando o tempo todo, o pobre coitado que acha que é lindo ouvir esse tipo de coisa. A cara de desespero que as pessoas fazem, eu não sei se foi só um joguinho de cena, quando ele fala que odeia pobre e a mulher... Eu acho que é pura mentira, essa gente também está super afim de seguir esse tipo de caminho, né? Então esse líder da igreja aqui, Recomeçar, e eu esqueci o nome da tranqueira, pois é, ele disse que está na hora de ir para o pau, que ele acha que os pobres não precisam, que se deixar uma pessoa pobre dentro da igreja dele 3 dias, ele muda totalmente. Eu queria muito que esse cara fosse no centro da cidade onde ele está e pegasse aquelas pessoas que são miseráveis, que estão nas ruas, que estão em situação de rua, e fizesse essa experiência. Por que ele não faz? Eu garanto para você que não tem ninguém na igreja dele que saiu desse desespero da miséria de morador de rua. Esse tipo de gente aqui é ladrão. Ladrão mesmo, de todos os tipos possíveis que vocês podem entender o que é um ladrão. Esse aqui é um ladrão porque manipula a cabeça dos idiotas, porque rouba a capacidade das pessoas de pensar, porque rouba a capacidade das pessoas de ter senso crítico. Esse tipo de ladrão é o pior, porque ele manipula as pessoas e essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para defendê-lo. Exatamente isso que você ouviu. Eu tenho certeza que aqui nos vídeos que a gente faz vai cair um bando de idiotas choramingando e batendo palma para esse tipo de gente aqui. Os pastores aqui a gente tem trazido toda semana que a gente abre live, pelo menos um ou dois. A maioria deles é nisso aqui. Tá? Tem outro aqui, mas aí eu vou deixar para amanhã, porque eu não vou conseguir mais falar, porque eu estou ficando sem voz. Mas a maioria é ladrão, como esse aqui. A maioria odeia pobre. Não tem pastor que gosta de pobre. Não tem. E gostar de pobre aqui, gente, não está dizendo que gostar de manter a pobreza, não. É gostar das pessoas na situação que ela está. É gostar das pessoas na forma que ela existe. Porque o mundo capitalista não permite todo mundo sair da miséria. Não é mentira isso. Então, se você achar que esse vagabundo aqui vai conseguir fazer as suas ovelhas um dia serem ricas, não. A única pessoa que vai ficar rica de verdade é esse vagabundo aqui. Você vai ver ele andando de helicóptero, você vai ver ele andando de carrão, você vai ver ele chegando de Mercedes. Aqui, a gente está falando dos Assembleias de Deus aí, que está o tempo todo, a gente mostra aqui essas coisas, a gente vê nos vídeos aí. Comprei um Mercedes de $400.000 novo. Esse tipo de gente é que tem aproveitado o dinheiro dos pobres de verdade. Mas os pobres de espírito, infelizmente, também são pobres financeiramente. E esses pobres, eles não reagem às coisas que estão acontecendo na sua vida. E parece que esses pastores estão ganhando muito com isso. Vão continuar ganhando e parece que é essa a jogada. O que nós estamos colocando aqui é que esse pastor, esse tipo de gente, não gosta de gente. Só gosta do dinheiro das pessoas. Só gosta do pouquinho que as pessoas conseguem dar. Quanto mais ele criticar pobre, mais os pobres vão achar que tem que dar mais para receber mais. E é esse o jogo, essa jogada que ele está fazendo aqui. Pois é, o problema do dinheiro é justamente que você se sente humilhado quando não tem no sistema capitalista. E não ter dinheiro no sistema capitalista quer dizer que você não tem direitos. Consequentemente, ninguém quer viver sem ter direitos ou sem ter possibilidade de fazer o que quer, de ter a liberdade que acha que tem que ter. E aí é o dinheiro dentro do sistema capitalista que permite isso. Ou você vê uma cadeia lotada de ricos criminosos que a gente vê todos os dias aparecendo por aí. Então, essa mesma liberdade que os ricos têm por ter dinheiro para bancar os melhores advogados, o pobre não tem. E aí começa esse conflito na cabeça dos pobres, de que como é que eu vou continuar sendo pobre se é o rico que é bonito, se é o rico que é legal, se é a bolsa Louis Vuitton que o pastor comprou, o tênis de 10 mil, a roupa de 20 mil que é legal, que ele está dizendo que ele conseguiu com o trabalho dele. Não.
Ele não conseguiu com o trabalho dele, conseguiu com o seu trabalho. O seu pobre coitado aí, que ele odeia, é que está dando para ele as roupas caras, as viagens caras, a vida cara. Você só não entendeu as coisas, como é que funcionam. Ah, ele pode até trabalhar pastoreando, como vocês dizem por aí, mas ele só está roubando os idiotas mesmo. Então, fica de olho que tem muito mais gente fazendo isso aí na sua vida do que você imagina. A gente vai falar sobre isso mais vezes, mas costumo dizer que deixe de ser idiota e comece a correr atrás das coisas que realmente te interessam, tá bom? Gente, por enquanto é isso. Eu vou sair por enquanto e eu volto aqui amanhã. Eu vou tentar amanhã, nem que seja lá pelas 10, estar aqui fazendo uma live de novo. Tem um monte de prova para corrigir. Amanhã eu chego em casa e tento fazer isso. E aí à noite eu tento dar um tempo aqui pra gente, tá bom? Vejo vocês amanhã, se não na terça à noite, lá pro final da noite também. Eu tento abrir uma live aqui pra gente conversar um pouco mais, tá bom? Até mais, gente. Abraço.